do Dudu, levando bronca do papai Jair. Tá falando muito o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Eles estão muito esquentadinhos, estão comprando muita briga com a justiça e com os políticos. Eduardo Bolsonaro, inclusive, se colocou como o candidato a presidente, furando o olho do Tarcísio, governador de São Paulo. E papai Bolsonaro está muito feliz. Afinal de contas, tudo que Dudu e Paulo fizeram até agora só fez piorar a vida do Jair. Pegou medidas cautelares, foi para prisão domiciliar, tem uma tornozeleira eletrônica, tudo por conta desse processo de sabotagem iniciado por seu filho junto com o Paulo. Aí quando ele dá bronca e fala chega, Dudu pelo jeito não ouve. Não vai chegar não, ele quer fazer mais, ele quer arrumar mais treta. A gente tem alguma coisa, Alice, sobre isso? Se tiver print ou vídeo, essa é a hora de subir. Mas diga aí, Ricardo, se te assusta ou se te surpreende ver esses dois de novo. Não pega, né? Pelo jeito a relação de Eduardo e Jair é pior do que a gente pensava, né? A gente já viu as Ah, mensagens, um xingando o outro. isso geralmente são pessoas que ora estão com um, ora estão com outro, que ficam fazendo esses relatos. Eu não estou dizendo que essas pessoas estejam necessariamente mentindo, não. Mas são impressões ou confidências que essas pessoas ouvem. Só que eles devem fazer, tanto o Dudu como o Bolsonaro, de propósito ou não, aí eu não sei, está na cabeça deles, confidências contraditórias. Aí tem uma hora que um está reclamando, tem outro que fala. A gente nunca sabe a exata medida de verdade que há nesses relatos. Por exemplo, se você for ver em relação a isso, a gente vai falar, eu acho que mais adiante, sobre Tarcísio. Mas, por exemplo, essa coisa do Tarcísio, por mais que ele fique repetindo, eu vou ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo. Eu vou ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo. Aí a imprensa toda encontra pessoas que dizem nada, isso é um truque. Aí você fica tendo essas informações contraditórias todo santo dia. Muitas vezes numa mesma edição de jornal, ou num portal, ou no que seja, você tem de um lado dizendo: olha, tudo certo, o Bolsonaro já abençoou Tarcísio, o que se discute agora é a melhor hora do Bolsonaro anunciar o seu apoio publicamente. Aí na mesma edição tem lá: olha, o Tarcísio está dizendo que não, que ele é candidato ao governo. Então, isso a gente vai saber na hora em que isso acontecer ou deixar de acontecer. Mas voltando ao Bolsonaro, claro, ele tem uma relação muito, mas muito, não é pouco, não, conflituosa com os filhos todos dele. O Jair Renan, o Bolsonaro sempre desprezou, filho Jair Renan do segundo casamento dele. Ele já casou 3 vezes. A última vez com Michele, com quem ele vive. É, com o Carlinhos Bolsonaro, Carluxo, esse filho do meio, porque o primeiro foi o Flávio, a relação também é muito complicada, sempre foi. Com o Eduardo, então, Eduardo já foi capaz de uma vez que o Bolsonaro tentou se eleger presidente da Câmara, de sair para o exterior, nem votar no pai. E aí você tem áudios, tem transcrições de fala do pai brigando com o filho por conta disso. Eles vivem em conflito. Eu acho que talvez o que viva menos conflito com o pai, talvez pelos relatos que a gente vê, é o Flávio Bolsonaro, que parece ser uma pessoa mais obediente, digamos assim, obediente ao pai. O Carlinhos é muito traumatizado por ter sido obrigado pelo pai a derrotar a mãe, que era candidata a vereadora no Rio de Janeiro, candidata à reeleição. E ele derrotou com a ajuda do pai. Então, eu Sim. não dou muita bola para essa coisa. Veja, o Eduardo já passou lá dos Estados Unidos para o pai recentemente, não faz tanto tempo, uma mensagem horrorosa
porque o pai teria dito aqui que Eduardo estava se precipitando muito nessas articulações dele e tudo. E aí foi uma ocasião em que o Bolsonaro saiu defendendo o Tarcísio, que tinha sido atacado pelo Bolsonaro, pelo Eduardo. Aí o Eduardo se irritou com o pai, fez um e-mail desaforadíssimo para o pai, usando até palavrões contra o pai. Enfim, fica difícil você avaliar o grau de verdade ou de inverdade que existe nesses relatos. Mas ninguém relata que vamos dizer, o Alcolumbre, senador, presidente do Senado, vive as turras com os filhos. Ou ele vive ou não vive, mas ninguém relata. Se Ah, se não, relata com tanta frequência em relação aos Bolsonaros, é porque há um fundo de verdade de que é claro. uma família muito estilhaçada, né? Nós vimos a troca de mensagem, o bicho Ah, pega, e a gente viu também aquela foto tirada pelo fotógrafo Lula Marques do celular do Bolsonaro, quando ele ainda era deputado, dizendo que o filho poderia ser preso, e a gente nunca entendeu o que está por trás daquela mensagem. Você está aí nos Estados Unidos, ele dava uma bronca no Eduardo e também dizia que o Eduardo, se você acaba preso, se você for preso, não me procura, era uma coisa desse tipo. é Então, verdade, é verdade. o bicho pega, Não, essa foto, quem não, tirou foi. não. Te lembra, teve uma outra hora em que, aliás, teve vários momentos nessa relação em que, por exemplo, com o Carluxo deixava de atender o pai ligava e o Carluxo não atendia. Ficava, às vezes, mais de uma semana sem atender. Aí o pai entrava em pânico, meu Deus do céu, esse é o meu garoto mais complicado, não sei o quê. O Eduardo, o Bolsonaro tinha medo que o Carluxo não só o abandonasse, mas até, vamos dizer, tomasse uma atitude mais radical em relação à própria vida dele, Carluxo. Enfim, é... aí se diz, não, são coisas de família. Não, são coisas de família desestruturadas. Famílias mais bem. É natural que numa família, por melhor que seja estruturada, você tenha desavenças e tudo, mas não com essa frequência, não nesse nível de explosão, de raiva, de distribuição de culpa. Aí eu já acho mais Claro. complicado. Não é? Agora, Bolsonaro insatisfeito com Eduardo, tá, tá, e você aliou, você desviou aí uma série de razões para isso. O cara foi para lá, começou a tentar e conseguiu chegar, pelo menos nos arredores da Casa Branca, como dizem alguns. Começou a advogar em favor do pai. E, e o que foi que resultou disso? Nada, a não ser sanções contra o Poder Tornozeleira. Judiciário do Brasil. Não é Só faz bobagem, filho. Aí a gente viu, coloca ali de um novo o print. tarifaço mais forte contra o Brasil. Isso é sinônimo de sucesso. Vamos ver Sinônimo aí de o print. sucesso é qual é o resultado? Bolsonaro melhorou de vida ou piorou depois que o Piorou Eduardo muito. foi para os Estados Unidos? É um Me parece que incompetente. piorou tremendamente, né? Tremendamente. Pois é. O coitado ele tentando lá salvar a pele do papai, agora tem que salvar a própria pele, porque fez tanta bobagem que acabou indiciado por coação da justiça, tá tentando, obviamente, obstruir um julgamento. Ele e Paulo Figueiredo agora dependem da anistia também. Senão, os dois não voltam para o Brasil nunca mais. E mesmo assim, mesmo se sacrificando pelo papai, ele leva bronca atrás de bronca, se colocou como um candidato postulante à presidência, o que não vai acontecer. É mais fácil agora a Michele ser vice de alguém, quem sabe se é vice do Tarcísio do que o Eduardo concorrer à presidência. Ele provavelmente vai ficar inelegível e também não foi indicado como líder da minoria. Está contando as faltas dele, estourando um terço de falta em sessão plenária, ele será cassado. É E isso que. veja, Viu, Dudu? nesse momento, é uma família quando eu digo terceirizada, eu quero dizer melhor o seguinte, ela vive dependente dos outros, não é? Porque está lá, o Eduardo dos Estados Unidos, ele pode ficar fazendo intriga de lá, etc e tal, mas ele não está aqui participando das coisas, vendo as coisas de perto, avaliando de perto, não está. O Carluxo esse praticamente sumiu. Agora o sonho de consumo do Carluxo
é ir para Santa Catarina, virar senador lá e curtir a praia, que ninguém é de ferro, claro. O Flávio é que está aí, tem que renovar o mandato, etc e tal, tem mais ou menos o seu destino traçado. E o Jair Renan está lá, que é um bobão, em Camboriú, só curtindo a vida lá em Camboriú. Então, esse pessoal vive hoje das ações de terceiros. Então, você tem aí, Ah, por exemplo, o Paulinho, da Força Sindical, que foi nomeado relator desse projeto de lei chamado da dosimetria, onde você lê projeto de lei da dosimetria, leia, na verdade, a ESPEC da anistia. Mas esse projeto é também um projeto de anistia com outro nome. É para